Olá pessoal, boa tarde. Um vídeo que eu espero não seja muito longo. Então vamos refletir novamente sobre o assunto da visita do Bolsonaro aos Estados Unidos. Uma coisa que eu narrei os fatos no vídeo que deu só uma visualização, acho que não foi um vídeo tão bom, apesar que eu discuti várias pautas, mas uma pauta agora merece um maior destaque, que é sobre a política de imigração. O que acontece? O Brasil quer, por via de decreto, isentar norte-americanos, canadenses, japoneses e australianos de vir ao Brasil por visto. Tudo bem. Só que aí algumas pessoas não gostaram e tal. Por que, que os Estados Unidos não dá uma contrapartida? Por que essa decisão unilateral foi tomada assim? Tá. Porque de certa forma pegou mal e pegou bem. Devemos analisar dois lados da moeda. Por quê? Porque a vida de brasileiros nos Estados Unidos é muito fácil, tá? Muitos não vêm pela porta da frente, vêm ilegais, é uma coisa lamentável. E essas pessoas não vão lá por farra ou algo assim, que nem a fala do Eduardo Bolsonaro não foi muito legal. Ele errou, ele falou de uma forma muito generalista, muito injusta, de um tom não muito bom. O presidente também não foi muito legal, ele acabou corroborando com a fala do filho, não foi uma coisa muito boa. Então foi uma pisada na bola, uma escorregada aí do Bolsonaro pai e Bolsonaro filho. Porque nem todos os imigrantes são maus. Há pessoas que vão para lá porque não há opção em seus países, inclusive no Brasil. E o governo brasileiro, de certa forma, é culpado. Não estou dizendo que o governo Bolsonaro é culpado. Estou falando que o governo federal, o Brasil como Estado, que é um poder temporal, ele não dá condições aos brasileiros. E não é culpa do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem que quase 90 dias de governo. Eu estou falando a República Brasileira. Nos últimos anos, as práticas de governo tiraram opções de brasileiros. Então, esses brasileiros não estão tendo opções no Brasil. Pessoas que não conseguem emprego, falta de segurança. Porque pessoas não vão também, pessoas que não são pessoas desempregadas, em situação de vulnerabilidade, sem opção, não, pessoas que já sofreram sequestros, já sofreram assaltos, tiveram coisas horrorosas e falaram, não, vou para um país melhor. Vou para um país que não tenha isso, eu estou cansado desse país, porque é assim, assado. E se de repente houvesse ou lograsse o PT novamente, ia ter muita gente que corroborou com a fala do Bolsonaro filho que também ia embora. E aí? Vocês são maus também? Não. Então, um ou outro, se é mal, que se está nesse lugar e comete transgressões, que seja punido. Agora dizer que todos, a maioria, 99%, tal, não é legal falar isso. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro deveria repensar algumas frases dele, que ele está cometendo certas imprudências em suas falas. Mas talvez no futuro ele, poxa, ele pode reconhecer o erro disso. Eu sei que o cara jovem ainda tem muito que aprender. Ele não é uma pessoa má, não enxergo isso, enxergo potencial no Eduardo Bolsonaro, no Carlos também. Infelizmente eu não sei, posso falar muito do Flávio por aquela questão do Queiroz, mas se for provado a inocência dele, ele que prove, né? Quem tem que provar isso é ele, não é nós. Mas eu acho que até o próprio Carlos Bolsonaro parece ser mais ponderado. Dizem que ele é o pitbull, né? Mas eu acho que o Eduardo Bolsonaro às vezes fala muitas coisas assim sem pensar. Mas essa questão é o seguinte: o motivo das migrações ninguém fala. O que acontece? Os venezuelanos, eles querem morar no Brasil porque eles acham legal o Brasil? Não. Porque na Venezuela há uma ditadura, há uma perseguição, há escassez de alimentos, escassez de tudo. O que a pessoa prefere? Comer seu cachorro, seu gato, lixo
comer, sei lá, seu parente, ver seu filho desnutrido, subnutrido, ver todas aquelas mazelas, ou morar no Brasil que às vezes o cara, por mais que continue numa situação de vulnerabilidade, está melhor do que no seu próprio país. Você acha que o cara que, por exemplo, poxa, ele viveu toda a vida naquele país, ele, a cultura dele, a fala dele, a língua espanhola, os costumes locais, toda a sua vida ali, ele cresceu naquela cidade que onde ele estava, tem todas as suas coisas lá, carro, casa, te perdeu os amigos, os parentes e o lugar, aquele apego assim, como lugar. Você acha que o cara tá feliz porque ele agora vai ter que ir para outro país, porque senão ele pode até mesmo perder sua vida? Por fome? Por inanição? Como você acha que passa na cabeça da pessoa? Às vezes eu tenho muitos conhecidos que foram para os Estados Unidos. Eles foram por quê? Porque aqui não tá dando certo. Poxa, e não é pela questão, porque tá aqui tá pobrezinho. Não, porque às vezes o cara pensa, poxa, lá eu vou estar melhor. Vou ter mais condições financeiras, vou poder dar um futuro melhor para meus filhos. No Brasil às vezes não dá uma certa condição mesmo. No Brasil ainda falta muito, tem muita coisa errada. Então às vezes o cara prefere, poxa, prefiro me arriscar aqui, lá fora eu vou poder estar melhor. E às vezes o cara se sujeita a coisas que não são boas, mas ele está melhor lá do que aqui, se você analisar. Isso é complicado. Eu tenho um amigo que ele vai para Portugal. Dizem que Portugal a coisa não dá muito boa, mas ele vai. Não sei se ele vai se arrepender ou não. É com ele. É ele que está vendendo tudo que ele tem para morar em Portugal. E aí? Como será? Eu não sei. Não tô lá para saber, mas é aquela coisa, ele vai ter que fazer a parte dele, tá? Mas é porque aqui não tá legal para ele. E aí? Vou forçar o cara, não, você tem que ficar no Brasil. Não, ele vai porque ele quer. Ele tá tentando fazer as coisas certas para ir para lá. Mas aquela questão também dos Estados Unidos também. Há pessoas que foram para lá, querem ir pela porta da frente, querem fazer as coisas certas, mas a própria burocracia dos Estados Unidos é uma coisa complicada. Porque eles acham que todo mundo vai ser imigrante legal, todo mundo vai roubar os empregos deles, mas muitos desses imigrantes têm empregos que os próprios norte-americanos se recusam a trabalhar. Tá. Fora que o Brasil mesmo, se você analisar bem, foi um país de imigrantes. Então, se você analisar bem, vocês viram, meu sobrenome é Zardo, sobrenome italiano. Olha lá o tamanho dessa napa. Aqui, ó. Sou descendente de italiano, cara. Aí qual que foi o contexto da imigração italiana no Brasil? Porque as coisas não estavam boas na Itália. Na recém-unificada Itália, a Itália é recém-unificada que até meados do século XIX, até 1871, que até teve teve até o tal do Garibaldi, Anita Garibaldi lá, que estava na Revolução Farroupilha. Eles não foram lá lutar pela unificação da Itália, que era vários reinos separados, né? Que isso já vinha um contexto da Idade Média, e vários principados, vários estados separados, porque depois que teve a dissolução do Império Romano, virou vários e vários estados, e eu estou lendo um livro de história muito legal, Idade Média e a Origem do Ocidente. Muito bom esse livro, você é muito bacana mesmo, eu estou quase na metade dele. Então, vieram esses imigrantes italianos, vieram imigrantes poloneses, imigrantes alemães, para a região sul do Brasil, inclusive. Vieram os portugueses, vieram espanhóis, e os japoneses, inclusive. Migração japonesa. E aí? Eles vieram por quê para o Brasil? Para ter oportunidade naquela época. Trabalhar, fábricas, muitos italianos, descendentes italianos fizeram fortunas. O Matarazzo, por exemplo. O cara veio para cá para ter oportunidade naquela época, no fim do século XIX e no começo do século XX.
E vejam, tem brasileiros que agora, no fim do século XX, começo do século XXI, está fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos. Poxa, o cara não tem opção aqui. O Brasil é um país complicado, cara. Ah, mas é culpa do governo do Bolsonaro? Não. Mas o Bolsonaro foi colocado na presidência para que brasileiros tenham oportunidade de continuar no Brasil, viver no Brasil. Cara, é complicado, você tem que aprender outro idioma. O brasileiro ele não sabe nem falar nem português corretamente. Aí tem que aprender a falar inglês ou espanhol. Como há também estudantes de medicina que vão fazer medicina na Bolívia no Paraguai. Você acha que estão fazendo isso porque é legal? Porque, eu vou estar lá e tal. Não. É porque aqui não tem condição de pagar R$ 5.000 uma mensalidade. Sendo que ele lá vai pagar 500. Também é complicado, galera. A gente tem que entender o lado das pessoas. Porque é muito fácil julgar. Eu acho que é o seguinte, há muitos julgamentos. E a gente tem que entender o seguinte, a questão também da isenção pode ser boa ou ruim. Tem um lado ruim, que também esses povos também tem gente má. Pode fazer coisas não muito boas no Brasil. Lembra do caso daqueles atletas norte-americanos nas Olimpíadas do Rio? Que forjaram até um assalto falso? Não é uma coisa desagradável. Claro que o tal do Logan Paul que foi pro Japão, filmou lá o morto na Floresta dos Suicidas. Tanto que o YouTube cortou a monetização dos vídeos com menos de 1.000 inscritos. Eu fiquei sem monetização o ano de 2018 inteiro por causa de um cara que filmou um morto. Você acha que eu gosto desse Logan Paul? Ele fez cagada no pai dos outros. E aí? Há pessoas... E o pessoal lá os hooligans, os torcedores hooligans da Inglaterra, que iam fazer quebra-pau nos estádios lá dos outros países. Quando tinha futebol, eles iam fazer quebra-pau lá nos times da Espanha, da França, da Alemanha. Quebrava lá o pessoal na porrada. E aí? Então todos os ingleses são como os hooligans? Não. É uma generalização um pouco estúpida. Eu acho que o filho do Bolsonaro tem que pensar antes de falar. Porque isso pega mal para o presidente. Que as cagadas dos filhos do Bolsonaro respingam no pai. Porque assim, o cara não cuida dos seus filhos, mas quer ser presidente do Brasil. Será que ele vai cuidar do Brasil? Não cuida nem da família dele? Vamos pensar bem assim, vamos pensar mal o presidente. E o governo Bolsonaro tem que dar certo. Se o governo do Bolsonaro não dá certo, o PT volta. Se o PT não volta, a gente vai ter um governo a gente tem se o Bolsonaro dá errado, a gente tem 3 opções. Ou o PT volta, ou o PDT entra no lugar do Ciro, que o Ciro é oportunista, já tem gente fazendo militância desde agora, ou entra um PSDB da vida, um Dória. Esses 3 caminhos você sabe que o brasileiro ele vai voltar, não vai se dar bem. E não, os três alternativas não é muito boa. A quarta alternativa é o Bolsonaro ter um bom governo, fazer a coisa certa. Eu até acho que ele vai ser reeleito presidente em 2022. Se ele se candidatar à reeleição, ele ganha. Eu acho que essa popularidade não caiu dele coisíssima nenhuma, porque eu vejo quem está criticando, falando mal, atacando, é quem não votou nele mesmo. Eu não vejo gente que votou no Bolsonaro atacando o Bolsonaro. Eu estou fazendo uma crítica. Mas essa crítica não quer dizer que eu deixei de apoiar o presidente. Que eu me arrependi do meu voto. Eu não me arrependi do meu voto. Mas não quer dizer que eu não possa criticar. Só estou fazendo uma observação quanto à fala do filho dele. E como isso não é legal. E que o governo norte-americano poderia ter a contrapartida. Só isso. Claro que o ponto de vista que vai vir pessoas para turistar no Brasil, só que é complicado. É uma coisa assim, por que essa barganha? Por que essa promoção? Porque é um país que o turismo não é legal, cara. Aqui não tem muita coisa assim, a questão do turismo sexual que tanto o Conde quanto o Observatório Católico colocaram é pertinente.
Vai vir muito safado, muito pedófilo, muito pederasta. E isso é fato, porque as coisas acontecem lá, tá? A questão também de tráfico de drogas, não sei. Pode vir muito cara mal intencionado pra cá pra fazer besteira? Pode. Mas vai vir gente que vai fazer turismo no Brasil, só que é aquela coisa. O Brasil, como que ele vai fazer isso? E talvez até seja uma decisão acertada. A questão do que agora os aeroportos em mãos de empresas mais sérias que podem melhorar o serviço. Aí sim compensa, porque daí vai ter mais facilitação em regiões que o turismo é mais forte, que pode gerar uma renda maior, que a questão de hotel reaquece a economia, indústrias depende dessa questão da hotelaria, arrecada mais impostos, impostos são revertidos em desinchaço da máquina pública e tudo mais. E isso é interessante também. O que eu acho interessante, que talvez seja aquela questão, que o Brasil entra na OCDC. Não é a OMC, não. A OMC é a Série B, a OADC é a Série A. Eu vi o nome depois. Aquele outro vídeo ficou muito ridículo. É a questão ali que o Brasil tem que negociar bem, fazer o produto brasileiro ser exportado. O produto brasileiro lá para fora. Não, a gente não comprar as coisas importadas com mais facilidade, mas também ter coisas importadas, mais nacionais, e as nacionais com preço menor. Daí você compra o importado que você quer. Não é tipo colocando, sobretaxando, colocando imposto pesado no nacional e sobretaxando o internacional para você comprar o nacional já caro. Não, o nacional já está barato. E o internacional, você compra se você quiser. Se você achar, você paga mais, mas tem o nacional aqui. Nem aquela questão de automóveis. Ali, a questão do acordo do Brasil-México de automóveis foi até interessante. Não há cota nem nada, mas tem que ter um tanto X de componentes de cada país. Ou seja, ninguém vai sair tão perdendo assim, porque tanto o modelo mexicano vem, mas aí tem que ter componente brasileiro. Então não vai ter uma falta de. Assim, vai ter que tirar a indústria do Brasil, porque todo mundo vai comprar carro mexicano. Mas a questão é que também nós vamos vender carros a eles. Então é uma troca. Claro que seria interessante também a gente tivesse com o comércio com os Estados Unidos essa questão também. Eles comprarem carros fabricados no Brasil e a gente importaria carros deles também. Apesar que carro importado no Brasil não representa, acho que nem 5% das vendas. A maioria dos carros importados do Brasil são argentinos, que é a mesma coisa que nacional. Então é complicado. E a Argentina está passando por uma crise muito pior que a nossa. A crise no Brasil que a gente teve até inclusive em 2015, 2016 está sendo fichinha que eles estão passando agora. E eles é capaz de muitas indústrias na Argentina migrar para o México nessa questão de automóveis. E aí? Será que vai ser viável produzir na Argentina, sendo que o maior consumidor dos produtos argentinos são os brasileiros, de certa forma? Não sei. A questão é que o Brasil ele tem que trazer, ele tem que ser um país que ele tem que ser confiável para você investir nele. Até a questão da reforma da Previdência é importante. O que acontece? O Maia, ele é velha política. E ele, porque o sogro dele tá preso, ele vai agora tentar sabotar. Eu vou falar dele depois, no outro vídeo. Mas a questão que acontece é a seguinte: ninguém quer investir num país incerto. Um país tipo que nem foi a Grécia, por exemplo, quebrou. Quem vai investir num país que pode quebrar do dia pra noite, tipo a Argentina? E aí? Que do nada muda tudo. A regra do jogo muda toda hora. Ninguém quer investir num país que não tem grana. E aí? A gente precisa fazer a nossa parte também. Claro que a questão de segurança pública é importante, porque você vai abrir as portas para vir estrangeiro desses países citados, mas você não tem uma contrapartida no quesito de segurança. Porque quem vai lucrar? É só o cafetão? É só o traficante
e é só o receptador que vai lucrar? Ou vai lucrar também a questão do hotel, a questão dos restaurantes, bares? Quem tem que ganhar é quem está fazendo a coisa certa. Quem tem que fazer coisa errada tem que encarar a força da lei. Então é isso e até o próximo vídeo, se Deus quiser.